Olá, caríssimos, caríssimas, me chamo Everton Luiz de Oliveira, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. Esse trabalho intitula-se A Internet como Ferramenta de Aprendizagem nas Aulas de Educação Física e diz respeito a um estudo que desenvolvi no ano de 2012 com alunos matriculados em uma escola pública de uma pequena cidade do interior do estado. Com relação à proposta do estudo, destaca-se que a mesma visou desenvolver então um conteúdo curricular relacionado às ginásticas de condicionamento físico, GCF, utilizando a rede de comunicação e interação online, internet, como principal ferramenta pedagógica. Nesse momento, esforços então são deslocados para apresentar a vocês os objetivos definidos para o presente estudo. Primeiro, trata do desenvolvimento de uma situação de ensino-aprendizagem relacionada a conteúdos da cultura de movimento que integram o atual currículo de Educação Física do Estado de São Paulo. Em seguida, externa-se ainda como outro objetivo do estudo o resgate e a reflexão sobre fatos históricos ligados às ginásticas de condicionamento físico e, por fim, anuncia-se então como outro objetivo do estudo prover subsídios teóricos e práticos para que o professor de educação física valorize a aprendizagem escolar que se sustenta mediante o uso de ferramentas tecnológicas como a internet. No que concerne ao surgimento da ginástica em terras brasileiras, gostaríamos então de destacar que essa ocorreu devido a algumas transformações sociais e históricas que foram proporcionadas pela intensificação do processo de industrialização e urbanização ocorrido nas metrópoles, iniciado aí já a partir do século XIX. Naquele momento, via-se a necessidade de fortalecer o corpo do trabalhador e também prover modificações na rotina dos brasileiros no tocante aos hábitos alimentares, de asseio e cuidados com a saúde do corpo. Então, se pensarmos na gênese da ginástica, também no Brasil, a gente não pode deixar de considerar a importância das instituições militares, pensando então que a partir de uma lógica puramente militar, os exercícios então físicos, eles surgiam então com uma maneira de valorizar os aspectos físicos dos soldados, servindo dessa forma para desenvolver e melhorar o rendimento físico dos combatentes e ainda desempenhando um papel preponderante no estabelecimento de um ideário patriótico nacionalista. Ainda com relação às instituições militares, é importante também mencionar que foi por meio delas que ocorreu o processo de expansão dos exercícios ginásticos para toda a população, principalmente por meio das escolas e por conta do ensino desses exercícios a partir da disciplina de educação física. Nesse momento, podemos verificar duas fotografias que materializam aquilo que foi exposto anteriormente, tratando da gênese das ginásticas no Brasil. Do lado esquerdo, a fotografia de uma linha de produção de automóveis, do lado direito, soldados realizando uma sessão de ginástica durante o seu treinamento. De lá para cá, mediante então esse peculiar processo histórico, social e econômico, as ginásticas de cunho militar e biológico de outrora deixam então a cena para então surgir as ginásticas de condicionamento físico, tendo agora como principal referência os exercícios resistidos, popularmente conhecidos como musculação. Ainda com relação à prática da musculação, entende-se que essa se desenvolveu a partir do surgimento e da instalação de academias de ginástica em terras brasileiras, difundindo então essas novas tendências de exercitação no Brasil a partir da década de 60 e 70. Então agora a gente vai ao encontro da justificativa do estudo, que na verdade trata da importância de se trabalhar com esse tipo de tema, de conteúdo,
principalmente por conta de algumas inseguranças que surgem na vida dos adolescentes com relação à imagem corporal. Então, na busca por um padrão estético ideal, né, eles podem se apropriar dessas ginásticas, muitas vezes apenas a partir desse viés estético. Então, o trabalho dessa natureza é importante para que os alunos desenvolvam a consciência crítica diante dessas práticas. Agora, com relação aos métodos e procedimentos, né, a gente vai passar a falar um pouquinho do local, né, que na verdade é uma escola estadual que foi escolhida principalmente pelo fato de ser de fácil acesso, né, em um pequeno município da região central do estado de São Paulo, com população então estimada entre 4.000 e 4.500 habitantes. Essa escola também é a única do município a oferecer ensino para crianças acima de 10 anos. Com relação aos participantes, né, é importante mencionar que foram 34, com idades entre 13 e 15 anos, de ambos os sexos, né, em sua maioria já matriculados nessa escola desde o período em que frequentavam a quinta série do ensino fundamental. Atenta-se ainda para o fato de que todos os envolvidos, né, nesse estudo tiveram conhecimento prévio sobre as intencionalidades acadêmicas específicas desse estudo. Posteriormente, foi solicitado aos pais que assinassem um termo de consentimento, autorizando a participação dos filhos. Ainda com relação à coleta de dados, adotou-se então como instrumento um diário de campo, que para Lima e colaboradores, né, permite então captar e transmitir com exatidão as situações observadas durante a realização do estudo, oferecendo também informações sobre acontecimentos e processos que indicam quais são as questões que devem ser aprofundadas. Agora, falando um pouquinho da situação de aprendizagem, né, primeiro cabe ressaltar, né, que a situação de aprendizagem pode ser definida como um conjunto de aulas, né, que são planejadas, organizadas e sistematizadas com a intenção de alcançar um ou mais objetivos em face de um determinado conteúdo pedagógico. Com relação à etapa 1, descrita como ginástica de condicionamento físico, primeiros contatos e formulações, gostaríamos de mencionar que essa se caracteriza, né, como um momento então em que se pensou em oferecer um espaço para que os alunos comentassem, falassem, né, colocassem para o coletivo as suas hipóteses e algumas argumentações com relação ao tema, dando vazão então para aquilo que eles já conheciam sobre o tema. Então, posteriormente, ainda, né, nessa etapa, reservou-se assim alguns momentos das aulas para que os alunos então utilizassem o laboratório de informática da escola para realizar suas pesquisas na internet. Com relação à etapa 2, descrita como o que descobrimos, tem-se então um momento e espaço em que os alunos puderam compartilhar os seus achados, os resultados obtidos com suas pesquisas e coletas na internet. Portanto, optou-se então pela organização dos alunos em grupos, né, e discorrendo assim a partir de apresentações em forma de seminários. E ainda com relação à última etapa, né, definida como 3, embora todas essas etapas, né, descritas na situação serviram de subsídio para avaliar o envolvimento e desempenho dos alunos, nessa etapa específica de avaliação foi solicitado para que os alunos confeccionassem um mural no pátio da escola para socializar todos os conhecimentos e aprendizados conquistados durante o desenvolvimento da situação. Ainda voltando na etapa 1, né, definida como ginástica de condicionamento físico, primeiros contatos e formulações, né, apresentamos então a contribuição de Weisselfix sobre a importância da internet para o processo educacional formativo, né, não apenas dos educantes, mas da sociedade em geral. Assim, afirma-se então que o trabalho de pesquisa foi iniciado no laboratório da escola e estendeu-se por 2 semanas, sendo solicitado aos alunos que organizassem todo o material pesquisado para a sua posterior exposição. E ainda então, valendo-se então as palavras do Weisselfs, tem-se então que na atualidade a internet é reconhecida como um dos instrumentos fundamentais de acesso à informação e pedra fundamental na sociedade do conhecimento.
A pesquisa, né, no espaço virtual online permitiu que os alunos acessassem informações, espaços, conteúdos e realidades estreitas ao universo da ginástica e condicionamento físico, que não conseguiam alcançar assim de outra maneira, por conta da sua realidade social, cultural e econômica. É importante também registrar que o laboratório de informática da unidade escolar encontrava-se em condições precárias, com poucos computadores e esses operando com pouca eficiência. Essa realidade estrutural dificultou sobremaneira o trabalho de pesquisa online dos alunos durante as aulas de educação física. Para tanto, então, tem-se aí a contribuição de Kalink, né, o qual afirma que uma das principais dificuldades encontradas na implantação de procedimentos pedagógicos envolvendo o uso de tecnologias tem relação direta com a carência, né, ou inexistência de equipamentos e instalações adequadas nas escolas, que é o caso aqui do nosso estudo. Que além da precariedade, você tem, na verdade, uma dificuldade que trata da inexistência, né, desses equipamentos. Agora, com relação aos resultados, nesse momento destaca-se a importância do diário do campo, né, para que fossem anotados alguns comentários e colocações emitidas pelos alunos. Assim sendo, né, seguiremos com a descrição de alguns comentários e situações que foram mais significativas no desenvolvimento do trabalho. Muitos alunos argumentavam que nunca tinham ouvido, visto ou estudado nada sobre ginástica de condicionamento físico, corroborando comentários como os que seguem. É um esporte novo, professor. Eu sei, é aquela dança lá que passou na TV, não é? Difícil saber, hein, professor? Então aqui a gente tem um enunciado que mostra claramente a dificuldade do aluno em entender o conteúdo que estava se iniciando, né? Aí, dando prosseguimento ainda com relação aos resultados, né? Praticamente todos os alunos reclamaram da lentidão durante a navegação virtual na internet, atribuindo a dificuldade à escassez de recursos e equipamentos, principalmente de computadores que não funcionavam adequadamente. Então, nesse momento a gente tem o seguinte relato, né, para expressar isso. Poxa, professor, que dureza essa parada de pesquisar aqui na net, nesse computador. Parece que está assim, tudo bichado. Ainda com relação aos resultados, né, os alunos puderam então ser protagonistas desse processo educativo, né, aprendendo e internalizando conhecimentos valiosos. Aí a gente tem uma outra passagem interessante, quando os alunos se expressam: nossa, professor, no começo era tenso, eu estava entendendo nada disso aí. A ginástica achava que era tudo igual, era tudo da forma daquelas mulheres que faziam nas Olimpíadas. Só que agora sei que é tudo aquilo que pode fazer para ter saúde e beleza do corpo. Então aí por fim, né, a gente tem como conclusão do presente estudo a constatação de que a internet favoreceu o acesso a conhecimentos e conteúdos relevantes da cultura corporal de movimento, os quais dificilmente seriam acessados dadas as condições materiais, culturais, sociais e econômicas desses participantes. A internet então permitiu ir ao encontro de conteúdos curriculares salutares para a disciplina de educação física, que não estão presentes no cotidiano das práticas e objetivações desses alunos. Aí aqui as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado.